Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estou conseguindo. Boa noite. Boa noite, ok. Boa noite. Estão me ouvindo, beleza? Ok. Ah, é que eu estou testando hoje, eu digo para vocês, porque eu estou testando esses fones sem fio e hoje é a primeira vez que eu uso, né? Então eu queria ver se vocês não estivessem ouvindo, aí eu mudava o com fio para nós ter aula direitinho, mas se tá funcionando, tá beleza. Tá moderno, hein, Silvio? Não, a gente tem que se modernizar um pouco, né? Tem que fazer Tá alguns certo, investimentos. tá certo. Mas e aí, pessoal, como é que estão? Como é que foi as outras disciplinas? Tudo certo? Sim, na correria de sempre, tudo certo, hein? É. Se a gente se atrapalha um pouco, mas a gente consegue no final. Ah, não, isso tem certeza, isso tem certeza. Pena que eu vou perguntar para o Rafael, mas eu acho que nós não temos CLP. Se nós não tiver CLP, não tem como fazer prática, né? Sim, O objetivo da disciplina é o CLP, quer dizer, nós vamos passar algumas coisas antes, mas é para chegar ao CLP. Se a gente não tem CLP, aí complica. sim. Complica a vida. E eu não tenho. Se eu tivesse um, eu levava um para a gente fazer, mas eu não tenho. Uhum. Então vamos ter que esperar ver se eles comprassem o CLP, não sei. Não sei também como é que.
É que tá agora, como tá na finaleira, não quero tirar o incentivo, mas eu acho que fica Mas, pelo menos para essa turma, né? pois é que se comprasse agora, dava para essa turma e dava para as outras, Sim, né? sim, com certeza. Porque comprar um CLP até nós vamos usar lá na metade da semana que vem, comprar um CLP até metade da semana que vem já vinha. Mas não sei, isso aí eu vou ter que ver com. Também não sei como é que tá as finanças da escola, não sei nada, né? Então é difícil falar, né? De repente eles também Sim, estão estrangulados, como todo mundo, né? tá. O negócio tá feio para todos. Pois é. De repente tá feio pra escola também, né? Não sei. Boa noite, professor. Boa Boa noite, como é que estamos aí? noite. Tranquilo? Boa noite, beleza? Tudo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, beleza? Tudo legal? Vamos. Eu mandei mensagem pro Rafael para. Eu mandei mensagem pro Rafael para ver se tem. Se tem CLP. Vamos ver o que ele me diz. Né? Se tiver, aí eu vou dar uma passada lá na escola na semana que vem e vou ver isso com você para utilização, né? Aí a gente pode fazer uns programinha e ir lá e botar, funcionar, nem que a gente bote, sei lá, com lâmpadas para ver se a lógica tá certa ou alguma coisa assim, eu não sei. Alguma coisa, se tiver o CLP a gente pensa em alguma coisa, se não tiver, aí, o que vamos fazer? Mas é, mas é ruim porque a gente não, o negócio dessa disciplina era o CLT, né? Se não tem, fica complicado. Mas vamos lá, vamos fazer o que nós Mas, podemos. hein, Silvio, Sim, a questão é se não tiver, de repente até a turma vai ter uma pressão neles, porque isso aí é uma baita de uma sacanagem, né? Tem camarada meu que faz no Senai ali, paga 260 pila e já tá fazendo o CLP. O cara paga 330 e não vai ter. Então não vou nem mais assistir aula, vou só pagar só para receber meu certificado. Porque o que eu tô fazendo aqui? Não, mas é verdade. É verdade. Nem vou assistir mais, vou pagar e vou esperar eles me dar meu certificado. Vou perder tempo aqui para quê? não, calma, não é bem assim. Aqueles cursos, aí esse outro que teve de comandos já foi uma piada? Já foi uma piada aquilo dali? Por quê? Oh, os bagulho tudo sucateado. O cara ia fazer os comandos ali, não sabia se o cara tá fazendo errado ou se era o equipamento que tava ruim, não funciona nada. Entendesse? E aí o cara tá pagando e não tem nada, então vou só seguir pagando e esperar meu certificado, porque que é uma palhaçada aquilo ali. Ô, meu, mas agora já era, Bruno. Agora já se rabeu, agora já era. Só fechar o tempo aí, pegar o canudo e um abraço. Não, cara, mas a questão é CLP, né, cara? CLP era muito importante o cara ver, né, cara? Ah, é importante, o cara sabe, cara. E agora? Não, uma coisa eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou fazer, vou passar sensores, essas coisas tudo, para vocês conhecer, a parte eletropneumática, tudo eu vou passar com vocês. E aí o que vamos fazer? Vamos fazer programas de CLP. Eu vou ver se eu consigo. eh, o Rafael não está entendendo aqui.
ele vai confirmar amanhã para ver se a gente tem, tá? Que o Rafael também é da área administrativa, né? Ele não tem esse conhecimento técnico, então não dá para a gente pedir isso para ele. Mas ele vai ver com o Machado, né? Se tiver, de repente tem algum lá. É que eu não fui lá ainda também ver isso. Também a culpa é... Segundo o Tiger, não tem. O Tiger ia passar alguma coisa também nos comandos lá e, segundo ele, não ia passar porque não tinha CLT. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Na real, o senhor nem tem culpa, né? Na real não tem o que fazer, não tem culpa, né? A culpa, na realidade, é da escola, né? Não, com certeza, não é nada a ver, não é nada a ver. Eu sei. A questão é com ele. Não, é só uma conversa, né, Jorge? Mas, infelizmente... infelizmente, infelizmente, essa daí nós sentamos na graxa bonito. Não, na real, eu tenho que ir lá levar os documentos agora que eles pediram, eu já vou falar lá também, vou falar lá para eles. Eu, na real, não indico ninguém para aquilo dali, né, cara? Já tem uns 2 ou 3 me perguntaram e eu já falei, ó, nem perde teu tempo. Se tu quer aprender, nem faz lá, procura outro lugar. Fazer o quê? Agora já era. E o valor caríssimo também, né? E compramos gato por lebre, na realidade foi isso, né? Foi gato por lebre. Mas vocês tiveram aumento de mensalidade nessas... Não, em vista das outras que estão saindo aí, Senai, os outros são tudo muito mais em conta, né, professor? E tudo com o bagulho, até vergonha de dizer, o bagulho é vergonhoso, tem os camaradas não fazendo lá no Senai, aí, instituição em Pelotas aí, é gritante, né? É um computador para cada um, nem tem o que dizer. Falou, o camarada mesmo mostrou as fotos ali do Senai, ali, dos boxes ali, dos painéis. Isso. CLP, tá louco. Fiquei até com vergonha. Disse, porra, me passaram para trás a FU, na real. Aí eu não tenho muito o que dizer para vocês, mas o Senai é difícil da gente comparar, né? Porque o Senai é uma instituição aí que vem dinheiro de tudo que é lugar, né? A GP não, a GP vem só do... Mas eles estão muito desatualizados, professor. Mas o problema, estão muito desatualizados. O problema é esse daí, o problema é que para te ter um curso aí, um curso técnico vendido por esse valor, quando tu compra um produto, tu espera o melhor, né? Pelo menos eu acho isso, da minha parte, né? Quando tu compra um produto, tu espera o melhor. O básico, então, mas não, nem básico, né? Bom, eu não sei, me parece que pelo menos os professores aí, pelo menos que eu tenho visto aí, o Taigo, aquela outra menina que dá aula para vocês também, parece que tem se esforçado bastante aí para... Não, os professores estão fazendo o que dá na medida do possível, né, professor? O senhor está falando aí, se não tem, que culpa o senhor vai ter? Se não tem, que culpa o Taigo vai ter? E não tem que estar brigando para ter os equipamentos, para ter as coisas, né? Faz conforme dá, né? A gente vai trabalhar a parte mais teórica, assim, né? Eu vou ver se eu consigo um simulador aí de CLP, pelo menos a gente simula. Pela minha parte tá de boa, já tá faltando um mês aí, pagar mais esses 2 meses aí, pegar o canudo e partir pra batalha, né? Já estamos ferrados mesmo. Agora que disciplina falta para vocês? Eu sei que falta redes, né? Vocês sabem que disciplinas ainda faltam ou não? Eu tenho aqui que me mandaram aqui, tem que dar uma olhadinha aqui que o Rafael mandou. Se procurar aqui eu tenho. Nem sei se o senhor vai dar, até quando vai essa daí, depois quem vai dar o restante, eu tô meio por fora disso daí. Pois é, tem que... ó. Ele me mandou aqui, eu acho que eu já não tenho mais, já apaguei. Tem mais umas 2 ou 3 disciplinas só, eu acho.
Máximo, eu acho que é o máximo. Eu tô tirando o melhor proveito do que está sendo dado, eu tô tirando, né? Na medida do possível. Né? É isso aí. Eu sei que uma disciplina que vocês têm que ter é redes. Que ele me ofereceu, até se eu quisesse dar redes. Mas eu não sei se eu vou conseguir dar redes. Eu também não sei se vocês já tiveram eletrônica digital. O Tiger me disse que parece que tem eletrônica digital também. Não sei se vocês já tiveram. Já tiveram eletrônica digital? Se vocês me convidassem para dar eletrônica digital, eu consegui dar prática para vocês também. Fazia a teoria e a prática, pelo menos as principais, né? Porque eu tenho componente aqui em casa. E eu tenho... Bom, dá pra gente fazer nos protoboard. E se eu tenho uns protoboard aqui, mas se precisar eu pego uns ali no IFE, que eu sou do laboratório de eletrônica, né? Então eu tenho como fazer todas essas práticas para vocês. A eletrônica para mim é mais fácil fazer prática, porque só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Deem uma olhada aqui no que eu tenho de componente. Conseguem ver essa minha sapateira aí? Ó. Tudo isso que eu tenho de componente eletrônico. Então as aulas de eletrônica não teria problema. Eu tenho os componentes, né? E protoboard eu tenho. Para fazer circuitos a gente tem. Talvez tivesse que comprar uma coisinha ou outra, mas um pouco, né? Mas eu acho que é o Tiger que dá eletrônica, não sei. Não sei se eles já deram digital ou não. Bom, pessoal, vamos ver se a gente consegue iniciar aí a nossa disciplina. Vamos ver. Indicar. Não te desilude, professor, não te desilude que as críticas são construtivas. De repente, para os próximos cursos, eles se atualizam. Não é pela sua pessoa, de repente vai ficar bom até para o senhor, né? Sim. Não, eu não te preocupa, não te assusta que eu já estou vacinado dessas. Sei como é que funciona, né? Às vezes o pessoal não consegue, O cara sabe aí que vocês fazem o que dá aí, a Alice aí, as aulas boas, tá, o senhor aí, mas é a situação, né? A situação geral, mas agora ele tá no final de curso, agora ia pegar o canudo e ir pro abraço, tchau. Pois é, eu não sei se eles abriram novas turmas ou não. Não, de minha parte, professor, quanto professor, eu não tenho nada visto. Tanto o Tiger, o Não, senhor eu e a sei. Aline sempre vi que se esforçaram, entendeu? Só que quando o cara não tem as ferramentas, o cara não consegue fazer muito, né? Não é nada contra vocês. É verdade. Ontem meteu um churrasco depois, na hora da formatura, meteu uma cerveja e um churrasco. Não abriu novas turmas, né? Então, não sei. Eu, no caso, se
tiver alguma eletrônica para dar, se ele quiser dar para mim, porque eu tenho, além de ter os componentes que eu mostrei para vocês, eu tenho 2 osciloscópios, um digital e um analógico. Meu analógico está emprestado lá para o IF, mas aí eu pego de volta para dar as aulas práticas. Então, para mim fica mais fácil. Mas não adianta, né? Agora eles aqui. Daria para fazer alguma coisa, mas a automação realmente eu não tenho. Eu vou ter um CLP em casa. É difícil. Vamos lá então, pessoal. Pessoal, a automação 2. Eu fiz mais ou menos assim, ó, mais ou menos pela ementa que eles me deram. Eu dividi mais ou menos em um capítulo, que é essa introdução à eletropneumática, que é esse capítulo 1, né? O capítulo 2, que é circuitos eletropneumáticos, né? Que são os mesmos, basicamente os mesmos circuitos que a gente já tinha visto lá em pneumática, tá? São separados em circuitos básicos, em automação 1, né? Circuitos básicos, circuitos sequenciais, método cascata e método passo a passo, tá? É esses 4, né, que é circuitos. Aí depois, introdução à eletrohidráulica, né? Basicamente as válvulas têm a mesma representação, né? Tem uma modificaçãozinha ali no símbolo, né? Então, é isso aí que nós vamos ver. E depois tem sensores, né? Toda a parte de sensoriamento a gente vai passar. E aí controladores lógicos programáveis, que é o CLP, né? Aí tem uma parte teórica, que é explicar o que é um controlador lógico programável, os princípios a arquitetura básica e como ele funciona, mais ou menos. E depois ir para programação, né? Ir para programação. Esse aí que é o quente da coisa, tá? Então, a gente vai começar hoje no capítulo 1, eu já mandei para vocês. Eu acho que, não sei se a gente consegue terminar hoje, mas aí nos próximos, acho que, não sei se amanhã eu vou conseguir terminar o capítulo 2. Capítulo 2 falta só um pedacinho do capítulo 2. E aí eu quero ver se nessa disciplina eu faço um pouco diferente, né? Ao invés da gente ter todos os capítulos aí, ter exercícios, eu paro daqui a umas 5 aulas aí, talvez na 6ª ou 7ª aula, eu paro, dou um dia para fazer alguns exercícios que eu seleciono, vocês fazem, me entregam, né? Dali mais umas 5 aulas, mais um dia, e dali mais umas 4, 5 aulas, então mais uns exercícios. Eu acho que assim não fica aquele monte de exercício, qual que eu tenho que entregar, qual que eu não tenho. Aí então, né, a gente faz. Vamos ver aqui. Boa noite, estou no serviço. Tá bem, beleza. Tá? Então, basicamente, a distribuição da disciplina vai ser mais ou menos essa, né? E a gente vai ver desde um pouco de eletropneumática, um pouco de eletrohidráulica, né? Os circuitos basicamente eletropneumáticos e eletrohidráulicos são muito parecidos, o circuito de comando não tem muita diferença, né? A diferença é os componentes mesmo, né? Pegar um componente hidráulico com um componente pneumático, eles têm bastante diferença. Mas as funções das válvulas são as mesmas. Um cilindro é um cilindro, né? Só que um cilindro pneumático é um cilindro menor, um cilindro hidráulico é um cilindro diferente, ele já precisa de um pouco mais reforçado, porque por uma força maior, né? E tem a questão do óleo e tal, então tem uma série de questõezinhas ali que são mais. O básico é muito parecido, né? Então o que a gente estudar aqui
em circuitos pneumáticos, vai valer para circuitos, em circuitos eletrohidráulicos, vai valer para circuitos eletropneumáticos, né? Até porque, assim, pneumática e hidráulica é difícil pedir pro técnico em eletrotécnica, né? É mais pro técnico mecânico. Aí o técnico eletrotécnica entra para fazer a lógica, o comando, né? O comando das coisas. Aí sim, aí tu entra. E é isso que eu quero ver se a gente bate um pouquinho mais forte nisso aí, né? Fazer uns circuitinhos, ver os métodos de fazer que é muito parecido com o que a gente viu. Essa parte de pneumática aí, eu sou mecânico de manutenção, sempre foi a mecânica que fez. Pois, desculpa, eu não te entendi, acho que não sei se está muito alto. Essa parte aí, professor, de coisa aí, até achei estranho também, essa parte de pneumática, essa parte eu sempre vi que foi a mecânica, eu sou mecânico de manutenção, eu sempre vi que foi a mecânica que fazia essa parte aí. Essa parte pneumática. Sempre foi, né? Sim, mas a eletropneumática, por exemplo, a eletropneumática, aí quando tu tem ali um comando eletropneumático, aí chama o cara da eletrotécnica. Porque se tem que trocar a válvula, você tem que trocar a válvula, eles trocam, né? Então chama o cara, ele vai lá e troca lá a válvula ou alguma coisa, mas na hora de fazer, deu problema e não é as válvulas estão tudo boa, deu problema lá no comando. Aí deu problema no comando, bom, aí vai ser com vocês. É isso aí que eu quero bater um pouco mais forte em cima. Show de bola. Vocês precisam, né? Bom, pessoal, vamos lá então. Já é 7h30, a gente já deu uma conversadinha, agora a gente pode ir para o que interessa de verdade, né? O Tiger está perguntando se eu estou na GP. Deixa eu botar aqui que eu estou dando aula. O Cristiano chegou. Bom, tomar uma aguinha. Bom, então, pessoal, como a gente define eletropneumática? Como uma fusão entre duas grandezas essenciais à automação industrial, a eletricidade e a pneumática. Então, pessoal, o nosso esquema, o esquema que norteou a eletropneumática foi a questão da automação. Dá para fazer uma automação puramente pneumática? Dá. Tranquilo, dá para fazer. Porém, ela tem alguns pormenores que são mais complicados do que a elétrica. E aí a gente vai ver aí, eu acho que eu botei aqui uma comparaçãozinha. Eu tinha uma comparaçãozinha, não sei se eu botei aqui. Eu botei a comparaçãozinha para vocês. Então, a história demonstra que há mais de 2000 anos os técnicos construíam máquinas pneumáticas, produzindo energia pneumática por meio de um pistão. Como instrumento de trabalho, usavam cilindros de madeira dotados de êmbolo. Os antigos aproveitavam ainda a força gerada pela dilatação do ar aquecido e a força produzida pelo vento. Pessoal, isso aí já nos templos gregos lá, os caras faziam o seguinte, ó, os caras botavam lá a porta do templo fechada, né? E aí, quando o pessoal começava a chegar, o sacerdote ali pegava, botava fogo numa pira na frente do templo
e essa pira, então, quando ele acendia essa pira, ele também acendia o fogo que ia embaixo de um recipiente com água. Tá? Essa água, então, entrava em ebulição, né? Eles colocavam um cano mais fino, né? Aumentava a pressão e através de um sistema lá de polias ou de roldanas, eles conseguiam fazer com que a porta do templo abrisse, né? Então aquilo era o esquema para dizer assim, não, vocês chegaram, vamos ver se o Deus está aí dentro, Deus tá aí dentro mesmo, né? Então é uma automação, ou seja, eu estou abrindo a porta automaticamente sem ter que puxar, né? Então isso aí é uma coisa que os caras faziam, né? Para ter tinha outras coisas que os caras faziam também. O primeiro motor a ter sido feito era chamado de Eulípela. A Eulípela era uma bolota tipo, imagine assim uma cruz suástica, aquela dos nazistas, com uma bolota no meio, né? E cada uma daquelas partes ali da cruz suástica, né? Cada uma daquelas partes com um furinho bem fininho. E aquela bolota que tem no meio com água ali, né? Então eles aqueciam aquela água, o vapor saía pelos caninhos e ela começava a girar, né? Todos apontando para o mesmo lado, ela começava a girar, 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 girar. Foi o primeiro motor que se teve. Não foi o primeiro motor elétrico, né? Mas foi o primeiro motor que se teve notícia, né? Em Alexandria, centro cultural vigoroso no mundo helênico, e o mundo helênico lá na Grécia Antiga, né? Alexandria, apesar de estar no Egito, foi comandado por muitos e muitos anos por reis gregos, né? Foram construídas as primeiras máquinas reais no século III a.C. Neste mesmo período, Ctesibius fundou a Escola de Mecânicos, também era a Alexandria. Essa escola de mecânicos ela era contígua, era junto ali com a tal da Biblioteca de Alexandria, que era muito famosa e tinha muitos títulos e era maior, uma das maiores bibliotecas da época, né? No mundo ocidental. No mundo oriental aí já tinha outras que rivalizavam, mas no mundo ocidental ali era ela. Tornando-se, portanto, precursor da técnica para comprimir o ar. Então, nesta escola de mecânicos, os caras já começavam a fazer os esquemas para comprimir o ar. A escola de mecânicos era especializada em alta mecânica e eram construídas máquinas impulsionadas por ar comprimido. Atualmente, máquinas, mas também vamos pensar direitinho, né? Eram máquinas pequenas, né? Não era máquinas grandes. Atualmente, a utilização de sistemas eletropneumáticos no contexto de substituição de sistemas pneumáticos mostra-se vantajosa em várias situações, que envolvem velocidade de transmissão. Então, quando eu quero que as coisas aconteçam, quando eu dou o comando, eu quero que o comando que eu dei faça o cilindro se movimentar, né? O comando eletropneumático acaba sendo mais rápido do que o comando pneumático. Por quê? Porque o comando pneumático tudo é em função do ar. E o ar se movimenta muito mais lentamente que a eletricidade. A eletricidade, na parte de comando, né, ela se movimenta com uma velocidade praticamente a da luz, né, que é a movimentação dos elétrons. Então ele tem essa grande vantagem, que é a velocidade de transmissão. Tu não perde tempo no comando. Tu vai perder só lá tempo quando uma válvula demora para abrir, ou o pistão demora para avançar ou para retroceder. Então essa é a situação.
tem menos perdas, né? Porque no sistema pneumático tu sempre está sujeito a vazamentos na emenda de canos, vazamentos nas próprias válvulas, né? Existe uma série de coisas assim que... E vocês lembram lá, né? Quando a gente calculou o sistema pneumático, quando a gente tinha curvas, quando a gente tinha tomadas e essas coisas assim, isso tudo a gente tinha que levar em consideração a perda que aquilo ia dar no sistema, né? E no sistema elétrico não tem nada disso, né? Não tem perda praticamente nenhuma, né? Principalmente no comando, que tu trabalha com corrente baixa. Então tu não tem perda. Essa é a grande vantagem. E a segurança. A segurança aqui eu acho aqui um pouco discutível. Por quê? Porque tá trabalhando com eletricidade. Agora, se tu trabalhar com comando em corrente contínua de baixa tensão, ou seja, 24 volts, é difícil tu tomar um choque, né? Agora, tu pode trabalhar com comando em 220 volts também. Como vocês viram lá com o Tiger, que tem as contactoras com mobília 220, né? Tu pode trabalhar em 220 também. Não é comum, mas tu pode. Então, se tu trabalhar em 220, aí sim, um choque pode ser até fatal, dependendo da situação. Contudo, os elementos pneumáticos mostram-se imprescindíveis dentro da cadeia de comando em função do seu tipo de construção, da segurança que apresentam e a velocidade de trabalho. Tá? Então, claro, o que vai acontecer? Para mim acionar um cilindro, né, o cilindro vai fazer a movimentação. Às vezes, um motor pneumático também. Tá? Eu fiz a automação com motor pneumático. Então, uma automaçãozinha pequenininha, mas eu fiz. Tá? Nem usei CLP, foi automação elétrica, só elétrica pneumática só. Tá? Mas com motor também e ele é rápido, mas é aquela história, tem vazamento, tem uma série de coisas. Então, quando não dá para tu ter ele só elétrico, tu acaba te obrigando a trabalhar ele de uma maneira diferente, né? Então, isso são coisas que a gente tem que se acostumar, que é assim. Sistemas eletropneumáticos. Então, agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais de sistemas eletropneumáticos. Aquilo ali é só uma introduçãozinha, né? A utilização de sistemas eletropneumáticos em substituição aos pneumáticos mostra-se vantajosas em diversas situações que envolvam velocidade de transmissão, perdas, segurança e etc. No entanto, os elementos pneumáticos mostram-se imprescindíveis na cadeia de comando em função do seu tipo de construção, da segurança que apresentam e da velocidade de trabalho. Abaixo apresentamos uma cadeia de comando e a comparação na utilização de componentes elétricos e pneumáticos. Então, ó, pneumático, a cadeia de comando, que é o elemento de trabalho, que são os cilindros. Tanto na pneumática, só puramente pneumática, né? Ou na eletropneumática, os atuadores são cilindros. Cilindros pneumáticos. Não tem mais o que fazer. É isso aí mesmo. Elemento auxiliar, controle de velocidade. Válvulas reguladoras de fluxo e válvulas de escape rápido. Também não tem o que fazer. É pneumático mesmo. Tá? Então, quem aciona o atuador é pneumático. É uma coisa pneumática. Elementos de comando. Ó, válvulas de 5 por 2 vias, 3 por 2 vias e etc. Na pneumática é pilotada, né? Ou seja, eu entro com uma pressão, e ela aciona. Ou mola. E eu diria aqui que ainda tem as válvulas que são a atuação de força, né? Aquela que tu aperta, que tu tem alavanca e tal. O comando, aí começa as coisas a ficarem boas pro lado da eletropneumática. Porque o comando dos elementos, que aqui era só
ou mecânico, né, por força do braço, ou por ar, aqui não. Aqui eu não tenho nenhum dos dois, praticamente. Eu tenho só o solenoide. Ah, é pela força do dedo também, porque às vezes eu tenho que apertar o botãozinho. Beleza, eu tenho que apertar o botãozinho ali. Aperto a botoeira e tal, mas lembre-se de uma coisa, que quem faz todo o sistema funcionar é a parte elétrica, tá? Ó, elemento processador de sinal. Aqui, válvulas e ou temporizador ou sequencial, né? Então, tudo pneumático. Tudo eu tenho problemas de vazamento, de velocidade. Aqui não. Contactores, contadores, relés, temporizadores. Então aqui fica tudo muito mais rápido, tá? E aí sim, como não tenho problemas aqui de vazamento, aqui ele fica mais confiável. Elemento de sinal, botão e fim de curso. Esse fim de curso atua, né, diretamente na parte pneumática. E o botão também. É um botão que tu aperta de uma válvula pneumática. Aqui não. Botão, fim de curso e sensores. Tá? Eu não tenho um sensor pneumático. Eu posso ter um sensor de pressão, sensor de vazão, mas esses sensores são elétricos. Tá? Eu não tenho um elemento pneumático que consiga ver alguma coisa e transmitir. Não consigo. Esse é um dos fatores que deixa a nossa pneumática para trás da eletropneumática. Porque eletricamente eu posso sensoriar praticamente todas as grandezas. Tá? Praticamente todas, eu não consigo me lembrar de alguma que não seja. Tá? Então eu consigo fazer isso. Já com elementos puramente pneumáticos eu não posso fazer isso. Tá? Eu posso ver algumas coisas, mas tem outras que eu não vou poder ver. Tá? E outro problema, um sensor elétrico que poderia ser, que é barato, talvez pneumaticamente, se transformasse ele em pneumático, ele seria caro. Tá? Então, ficamos aí numa situação muito melhor. Fonte de alimentação, filtro, regulador de pressão e lubrificador. A gente vai continuar precisando disso aqui para atuar os cilindros, né? Não vamos achar que, não, agora eletropneumática eu desligo lá meu compressor e vai tudo funcionar. Não, precisa ter o compressor ligado, tá? Só que a fonte de alimentação pro comando, que era através de um lubrificador, de um regulador de pressão, de um filtro, de um tanque e de um compressor, agora eu não preciso mais. Por comando eu trabalho com 12 VCC ou 24 VCC em corrente contínua e posso trabalhar com 12, 24, 115 ou 230 volts alternado. Tá? Então vocês veem que eu tenho aqui uma gama grande de verificação, de utilização, né? Então eu posso utilizar 220 volts, posso utilizar 110, 12, 24, tudo corrente alternada. E posso utilizar 12 ou 24, que são os mais comuns. Existem comandos ainda que usam 48, mas é mais difícil. Os mais comuns são mesmo os de 12 e os de 24, que são a maioria dos que são fabricados, né? O fabricante lá vai fabricar uma eletroválvula com 12 volts. Né? Então, observando a cadeia de comando acima, podemos considerar como interessante a utilização de elementos essencialmente pneumáticos nos dois primeiros níveis. Né? Ou seja, os atuadores e as válvulas. Tá? Então, o elemento atuador e o elemento auxiliar, que é o controle de velocidade. Né? Aqui, esses dois aqui. O resto, daqui para cá,
o elétrico é mais vantajoso. Né? Os dois primeiros, elemento de trabalho e elemento auxiliar, ficando todos os demais níveis voltados à utilização de sistemas elétricos. Com isso, estaríamos eliminando as perdas por vazamento, velocidade de transmissão de sinais, respostas dos elementos sensores e etc. Esse etc. aqui entra a parte de sensoriamento, né? E vocês sabem, aí o pessoal que trabalha nas empresas sabe que uma das coisas fundamentais é o sensoriamento. Quando se compram os sistemas elétricos, quando se comparam os sistemas elétricos aos sistemas pneumáticos, não se pode deixar de fazer a analogia entre os dois sistemas, baseado nas formas de energia utilizada. Vejamos, alimentação. A tensão gerada na energia elétrica é medida em volt, né? Correspondente à pressão utilizada no ar comprimido e medida em bar. Tá? Bar, o PSI, aí vocês sabem tão bem quanto eu que... Então, a tensão é a mesma coisa que a pressão. Só que a tensão elétrica é uma força, é uma grandeza de natureza elétrica. E a pressão é uma grandeza de natureza pneumática. Quando eu falo em tensão, eu estou falando em diferença de potencial. Porque quando eu falo em 24 volts, 24 volts num fio, e no outro fio eu tenho a massa, ou o negativo. Isso a gente pode chamar de zero, né? 0 e 24 volts. A pressão, não. A pressão eu só tenho o quê? Eu só tenho a alimentação de pressão e o escape. O escape é como se fosse o negativo da tensão, né? E onde eu aplico a pressão pneumática é como se fosse o positivo ali, os 24 volts. Tá? A corrente elétrica medida em ampere corresponde à vazão, medida em litros por minuto. A vazão de ar, né? Isso aí fica bem fácil, né? Porque vocês sabem aí, já devem ter estudado isso, que corrente elétrica é o quê? A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então, há uma movimentação de elétrons. A gente não consegue ver, não posso mostrar para vocês nem nada, mas a gente acredita que é isso aí que acontece. Aliás, não acredita, a gente prova isso com algumas coisas, só que a gente não consegue olhar. Assim como o ar. O ar, se a gente abrir uma parte lá e fizer um caninho de plástico branco, tu não vai ver o ar passando ali. Mas tu sabe o que ele está passando. Né? Tu tem como sentir e tudo, né? Quer dizer, botar o dedo ali, tirar ali, botar o dedo, tu vai sentir a pressão. É uma coisa que o fio. Né? Pegar, tirar o fio ali e meter o dedo ali, tu vai tomar um choque. Tá? Claro que com tensões baixas isso não vai dar nada, mas toma 230 e já começa a ficar bonito a brincadeira. Elemento auxiliar, resistência ômica, tá? Corresponde à válvula reguladora de fluxo. Então, ó, outra coisa que vocês já sabem, né? Eu vou puxar aí. Para que serve um resistor? Um resistor serve basicamente para oferecer oposição à passagem de corrente elétrica. É isso que o resistor faz. Ele oferece resistência nessa passagem dos elétrons. Com isso acontecem algumas coisas, ou seja, ele gera uma energia nele que é a energia de calor. E aí ainda bem, né? Porque aí a gente tem o chuveirinho quentinho, tem que tomar o banho, assim como tem que lavar a louça, que a mulher manda a gente lavar a louça, a gente vai ter que lavar a louça, tem a torneira elétrica ali, né? Que tu bota ali
no quentinho e vai lavar a louça ali no quentinho, na boa, né? Aí não briga com a mulher. E nem esfria as mãos depois, quando vai fazer um carinho nela, tá com as mãos quentinhas. Então é essa situação. Elemento processador. O capacitor corresponde às válvulas E ou OU. Então, nós temos aqui o capacitor. Elemento de comando, a bobina, corresponde ao piloto. Pessoal, isso aqui, esses dois elementos, processador e de comando, alguma controvérsia com relação a isso, tá? Então, a gente pode, a gente vai, com certeza, para fazer uma válvula E ou uma válvula OU, a gente não vai usar só um capacitor. A gente provavelmente vai ter que partir para os semicondutores, né? E o piloto, bom, o piloto é a bobina mesmo, né? Que está lá na válvula. Então, a válvula pilotada, tu tira o piloto e bota uma bobina ali que tu aplica a tensão. O capacitor aqui, para a válvula aí, eu acho meio complicado aqui. Aqui nós teríamos que usar semicondutores, aí, diodos, transistores, né? Isso aí a coisa já é mais eletrônica, né? Então, a partir da planta do projeto de automação, retira-se a sequência de operações dos elementos de trabalho, ou seja, um diagrama que informa a posição de cada elemento de trabalho nas etapas do processo automatizado. A partir dessa sequência de operação, constrói-se o circuito elétrico. Então, a partir da sequência, nós vamos ter que fazer uma sequência de operação aqui. Então, planta do projeto, sequência de operações, circuito elétrico. Aí depois do circuito elétrico, nós temos que vamos para duas situações diferentes. Uma, né, são os dispositivos elétricos e as máquinas elétricas, que é os puramente elétricos, né? E podemos fazer também com válvulas eletropneumáticas e atuadores pneumáticos. Então aqui é que nos interessa, né? E chegamos aonde? Nos sensores elétricos. Os sensores elétricos mandam informações para onde? Para o circuito elétrico. E aí ele vai atuar outras válvulas, que vão atuar outros atuadores, ou às vezes o mesmo, né? Então nós temos um elemento de controle. Quem é que controla tudo? É o circuito elétrico, né? O elemento de comando, que no nosso caso aqui são as válvulas eletropneumáticas. Um elemento de trabalho, que são os atuadores pneumáticos, eles é que fazem o trabalho efetivamente, né? E o elemento de sinal. O elemento de sinal são os sensores. Os sensores é que mandam os sinais e que está acontecendo alguma coisa. Subiu a temperatura. Então, quem é que manda o sinal? Sensor de temperatura. Né? Encheu o tanque, quem é que manda o sinal? Sensor de nível. Né? Chegou alguém perto, né? O sensor de proximidade. Né? Tem alguém, é o sensor de presença. Né? Então, tudo isso a gente consegue mandar para o circuito elétrico. Então, vejam que o controle é todo elétrico. Tá? Inclusive a gente pode fazer com CLP aquelas partidas estrela triângulo que vocês fizeram lá, as partidas com o Tiger lá, tudo. Dá para fazer tudo o comando dele, em vez de utilizar as contactoras, a gente faz tudo a partir de um CLP. Né? Dá para fazer tranquilamente. Talvez o preço ainda não seja atrativo para a grande maioria das situações. Mas existem situações que já as partidas já tem o CLP que faz outras coisas, então já bota ali uma rotininha para que ele faça isso também com os motores. Então, elementos de controle. O elemento de controle,
Elementos de controle. O elemento de controle é um circuito elétrico que combina as informações fornecidas pelos sensores elétricos juntamente com a sequência de operação, gerando o acionamento elétrico para os elementos de comando. Elementos de comando. Então, os elementos de comando são válvulas pneumáticas, relés e contadores que, por sua vez, acionam os elementos de trabalho. Os elementos de trabalho transformam a energia elétrica e pneumática. Aqui eu vou dar botar nossa linha aqui. Então, os elementos de trabalho transformam energia elétrica em energia pneumática, transforma energia elétrica e pneumática em outras formas de energia, né? Como energia mecânica, né? Energia mecânica, que é o avanço de um cilindro, é empurrar alguma coisa, é tocar uma esteira, né? Tudo isso. São os motores elétricos, cilindros, motores pneumáticos que executam uma determinada tarefa automaticamente e, ao fazerem isso, acionam os elementos de sinal. Os elementos de sinal são quem? Elementos de sinal são os sensores elétricos que informam continuamente ao elemento de controle sobre o andamento do processo automatizado. Ou seja, vai ter lá um sensor numa esteira e esse sensor vai dizer, olha, a velocidade está boa, né? Ele chegou no final, terminou a esteira, terminou o curso da esteira, o componente chegou lá no final, né? O que tu está transportando chegou no final, tem que mandar alguém buscar, ou tem que acionar alguma coisa para tirar, esse tipo de coisa, né? Vemos, por este mecanismo, que há uma realimentação contínua dos sensores elétricos, ou seja, eles estão sempre vendo o que está acontecendo e estão realimentando lá o circuito elétrico ou o circuito eletrônico, né? Dizendo, ó, o que está acontecendo, ó, a velocidade aumentou, tem que diminuir a velocidade, né? Tem que parar a esteira, tem que continuar a esteira, por exemplo, se for uma esteira, né? Pode ser também uma furadeira, né? Furadeira automatizada, tranquilo. Bota lá, furou, passou tantos milímetros, pá, pode parar e voltar a furadeira. Não tem problema nenhum. Mas tudo isso precisa do quê? Dos sensores. Então precisa ter um sensor que diga, olha, deu, parou. Com base nessas informações, é que o elemento de controle comanda a etapa seguinte. Isto se dá de maneira cíclica, estabelecendo-se um processo automatizado. Nos próximos capítulos abordaremos cada elemento que compõe o sistema eletropneumático automatizado para, em seguida, mostrarmos de que forma um sistema eletropneumático automatizado pode ser implementado. Em pneumática, é estudado como o ar pode ser comprimido e utilizado como fonte de energia na realização de trabalho. Entretanto, mesmo nesses casos, a eficiência do uso do ar comprimido nos circuitos de comando é considerada pequena. Por quê? Porque ele causa atrasos nos sinais de comando devido à baixa velocidade de deslocamento do ar, perda de sinal provocada por vazamentos nas mangueiras, nas tubulações,
e nos próprios componentes do circuito, dificuldade de manutenção, modificação e ampliação das instalações devido à quantidade e à dimensão dos componentes, né? Então, se tu tem um CLP, por exemplo, quer mudar, fazer uma modificação no sistema, é tranquilo, cara. Tu não tem que praticamente mudar nada, né? Então, a única coisa que tu precisa fazer é fazer um programa novo, implementar no CLP e deixar rodar. Isso faz parte da eletropneumática, que é o elemento de comando que eles botaram lá, né? Nós vimos lá como elemento de comando. Que é esse aqui, de comando não, é elemento de controle. Então esse é o elemento de controle, ele faz o controle de tudo. Então o CLP pode fazer isso também, né? Se tem o CLP, só faz um novo programa e não tem que trocar nenhum componente pneumático, nenhum componente elétrico, às vezes, né? Só mudar o programa e já deu, já tudo começa a funcionar diferente. Tá? Se tiver que fazer ampliação, também eu compro só os componentes pneumáticos que eu preciso para ampliação e o CLP eu não preciso mexer, porque normalmente a gente não usa a capacidade máxima dele, a gente sempre deixa alguma coisa sem utilizar. Para quê? Para que eu possa fazer uma modificação depois, né? Então, às vezes eu não preciso comprar nada, né? Às vezes é só eu fazer um programa e já deu. Para eliminar esses problemas, emprega-se a automação eletropneumática, onde a eletricidade é utilizada como fonte de energia para os circuitos de comando e o ar comprimido para os circuitos de força ou execução de trabalho. Assim, os circuitos de comando se tornam, não é se tomam, é se tornam menores. Se tornam menores, mais rápidos e confiáveis, facilitando o uso e a manutenção. Principais vantagens da implantação da eletropneumática: resistência a ambientes hostis, poeira, atmosfera corrosiva, oscilações de temperatura, umidade, submersão em líquidos, raramente prejudica os componentes pneumáticos, tá? Quando projetados para essa finalidade. Simplicidade na manutenção. Controles pneumáticos não necessitam de operários especializados para sua manutenção. Mentira, precisa sim, porque o cara tem que ser um técnico mecânico, né? Aqui nós temos então o circuito pneumático e o circuito eletropneumático para a gente ver a diferença deles. Então, ó, o circuito pneumático, ó, tem aqui, ó, vem aqui a pressão, né, na válvula e nessa outra válvula, nas duas válvulas. Aperta esse botão aqui, aplica no piloto, uma pressão no piloto, que a válvula é pilotada, ela faz o cilindro se movimentar. Neste caso aqui, a gente está fazendo esse B e o C, são praticamente a mesma coisa, só que são desenhados de maneiras diferentes. Então, esse aqui, ó, eu tenho um S1, que nem eu tenho aqui, tenho uma fonte e tenho a eletroválvula, né? Então, a bobina está aqui, né? O que acontece? Eu tenho também, eu vou precisar do reservatório, tudo direitinho, e vou precisar tratar o ar, tranquilo. Ele está aqui, ó, não está acontecendo nada. Quando eu aperto esse botão, eu aplico 24 volts aqui na bobina e o cilindro anda. Eu tiro o dedo do botão, a mola empurra de novo o cilindro. Como aqui, ó, eu apertei o botão, pilotei a válvula. Eu tirei o dedo do botão, a mola empurrou a válvula de piloto para a situação anterior e a mola aqui também faz com que essa outra válvula volte ao estado inicial. Aqui é uma outra maneira da gente mostrar isso, tá?
Para vocês vejam que agora eu dei a gente dá nome aos elementos. Então aqui, ó, eu dei um nome a essa bobina aqui da eletroválvula. Então 1Y1, ó, 1Y1. Quem é que comanda o 1Y1? É o S1, ó, o S1. Quem é a fonte? É os 24, ó. Aqui o negativo, o 0, e aqui é o positivo, o mais 24, ó. Aqui, ó, uma bateriazinha aqui, ó. Tá? E aqui, nesse caso, ainda a gente tem esse 1 aqui, e diz que é a primeira linha de comando. Então, nessa primeira linha de comando elétrico aqui, ó, o que acontece? Quando eu apertei S1, aplico tensão em Y1, ó, ele é uma válvula pneumática, ele vai fazer com que haja a modificação da situação da válvula e o cilindro vai avançar. No momento que eu tirei o dedo, o que acontece? A mola volta a essa situação inicial aqui, fazendo com que o cilindro volte para trás. Mas esse aqui é um circuitinho só para demonstrar aí demonstrar as diferenças, né? Então, ó, esse aqui é o que vocês tinham, né? E esse aqui é o que vocês terão. Tá? Só que se às vezes eu disser que isso aqui é mais 24, isso aqui é menos 24, para mim fica claro. Mas às vezes o pessoal está aprendendo e não fica. Então, o que a gente quis fazer aqui? Ó? Quis botar aqui no meio o quê? Como que é esse circuito aqui. Ó. Esse circuito aqui, isso aqui, é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Essa parte aqui. Ó. Tá? Mesma coisa. Válvula pneumática, para que serve? Uma válvula pneumática ou válvula direcional faz parte de um conjunto de automação de um processo eletropneumático ou pneumático. A válvula pneumática tem como função controlar a direção, pressão e ou vazão do ar comprimido para movimentar ou acionar um cilindro, um atuador ou outros mecanismos da automação de equipamento. As válvulas pneumáticas são conhecidas pelo controle direcional, né, a válvula pneumática. 2, 3, 4 ou 5 vias, reguladores de vazão ou pressão e de bloqueio, com diversos tipos de atuadores. Como a válvula pneumática trabalha? Pode trabalhar isoladamente ou em um conjunto de válvulas, instaladas em um bloco manifold. Pode ter um bloco manifold. Eu não cheguei a ver com vocês, acho que eu passei aqui, é um bloco manifold, não me lembro, na automação 1, mas aqueles que estão trabalhando sabem o que é um bloquinho, né, onde tu bota todas as válvulas tudo junto ali naquele bloquinho, né, e bota as ligações, né, vai saindo as ligações pneumáticas para onde tu quer atuar. Tá? Então aquele bloco onde eu ligo todas as válvulas, chamado bloco manifold. Tá? Eu tenho também na hidráulica o manifold, que é também um bloco manifold, só que é bem maior. Aí é uma coisa bem maior, ele normalmente o manifold da pneumática, ele fica ao lado do tanque de óleo. Tá? Normalmente fica ao lado do tanque de óleo. A válvula pneumática montada em um bloco traz economia de espaço e diminui o tempo das instalações, contendo uma única entrada de ar e mesma saída dos escapes das válvulas pneumáticas. Então, os escapes saem tudo num lugar só, a entrada é tudo num lugar só. Tá? Não é como aquilo que a gente viu lá, como vocês veem lá, quando vocês vão ter aula prática lá com o Tiger, e quando foram comigo também, que tinha uma bancada, lá tinha uma bancada, e
e nessa bancada tinha as válvulas e a mangueira interligando as válvulas, uma válvula aqui, outra válvula lá, outra válvula... Não, ali no manifold, então fica tudo as válvulas juntinhas e as interligações que se precisa fazer já está feita no bloco manifold, tá? Que é interligação de pressão, né? Vem o ar comprimido, vem tudo num lugar só, já entra tudo numa situação só, né? Tudo num lugar só para todas as válvulas. Então, essa situação fica bem melhor. Qual a diferença da válvula pneumática para a válvula solenoide? Válvula solenoide ou válvula eletropneumática, né? Válvula pneumática é diferente da válvula solenoide de processo, pois a válvula pneumática é um tipo de solenoide eletromecânico. Tá? Eletromecânico. O piloto faz o quê? Faz uma ação eletromecânica. Uma ação eletromecânica. Que, quando energizado por eletricidade, abre uma válvula sob uma pressão de ar positiva ou negativa. Tá? Então, é um tipo de solenoide eletromecânico. É um tipo de sistema mecânico aqui no caso, né? É um tipo de sistema mecânico, a válvula pneumática. Aqui esse solenoide eletromecânico não tá legal aqui, eu me passei. Então, é um tipo de sistema mecânico que, quando energizado... Essa não é a válvula pneumática, essa é eletropneumática. Bom, a válvula pneumática, você sabe, não tem eletricidade, então eu não posso dizer que quando um sistema mecânico, que quando energizado por eletricidade, no caso aqui, ó, é energizado pela própria... Eu vou arrumar isso aqui para passar para vocês depois. Tá? Abre a válvula sob pressão de ar positiva ou negativa. Se abre a válvula sob pressão de ar positiva ou negativa, não pode ser por eletricidade, né? E aciona o atuador sob algum nível de pressão. Já a válvula solenoide, em geral, utiliza processo de indução elétrica, composto de um enrolamento de fio em torno de um eixo móvel, que, ao ser energizado, permite a passagem do fluido, podendo trabalhar com diversos tipos de fluidos, né? Então, aqui, a válvula pneumática sob uma pressão de ar positiva ou negativa. Aqui, é um tipo de sistema mecânico que, quando atuado, por pressão, abre uma válvula sob uma pressão de ar positiva ou negativa, né? Acionando o cilindro atuador sob algum nível de pressão. Já a válvula solenoide, em geral, utiliza processo de indução elétrica. Tá? A indução elétrica é a mesma situação da contactora. A contactora tem uma bobina que quando ela é energizada, há uma indução elétrica, né? Elétrica, e vai fazer com que haja um magnetismo puxando para ela, puxando no caso da contactora, para ela bater os contatos. No caso da eletroválvula ou na válvula solenoide é a mesma coisa, só que ao invés de bater contatos, ela muda a posição da válvula. Composto de um enrolamento de fio em torno de um eixo móvel, que, ao ser energizado, permite a passagem do fluido, podendo trabalhar com diversos tipos de fluido.
ar, óleo, basicamente esses dois. Os tipos de válvulas solenoides usados em sistemas eletromecânicos variam muito, dependendo da necessidade do sistema. Uma válvula pneumática solenoide pode controlar múltiplas portas de entradas e de saídas, com complexidades que vão de até um sistema de válvula de ar de 5 por 3 vias até outras mais, né? Uma válvula solenoide pneumática, múltiplas portas de entrada e saída, com complexidade que vão até um sistema de 5 por 3. É a maior válvula, acho que a gente tem, né? É 5 por 3. A válvula solenoide pneumática 5 por 3 vias tem 2 portas de escape, onde o gás ou líquido são regulados à medida que extravasam. 2 portas de alimentação, que servem como atuadores para o sistema, e uma porta de fornecimento de gás ou admissão de pressão de fluido. No entanto, a maioria dos solenoides pneumáticos são construídos em projeto 3 por 2 vias, com uma porta de entrada, uma porta de saída e uma porta piloto, que serve como um mecanismo de deslocamento para abrir ou fechar a válvula do sistema. Nesse caso aqui é um piloto elétrico, né? É um piloto elétrico que serve como um mecanismo de deslocamento. Dependendo das necessidades da máquina, a válvula solenoide pneumática é desenhada com um estado latente, normalmente aberto, ou normalmente fechado. NO é normalmente aberto. NO é o O de open, O do inglês open, e NC do inglês close. Então, aberto e fechado, que mantém a pressão quando a energia não está sendo aplicada nela. Bom, aqui nós temos a simbologia. Tá? Então, aqui, dos acionamentos elétricos que nós temos a válvula com um ímã, que é essa válvula solenoide comum, tá? Por eletroímã, no caso. A válvula com 2 enrolamentos ativos no mesmo sentido, ou seja, tu pode jogar ela para uma posição e depois jogar ela para outra posição. Com 2 enrolamentos ativos em sentido contrário, ou seja, tu empurra ela e depois tu puxa a válvula, então ele vai trabalhar nos 2 sentidos, né? Por motor elétrico com movimento giratório contínuo, então está girando o motor, vai acionar a válvula, e por motor elétrico de passo, o intermitente. Ali vocês podem ver, ó, aqui, ó, tem uns quadradinhos aqui, ó. Aqui dentro tem um M, que é motor, e aqui tem uns quadradinhos. Isso quer dizer que ele vai por impulsos, né? Não é um motor contínuo. Ele hora está ligado, hora desligado, hora ligado, hora desligado. Isso faz com que ele atue. No circuito, a válvula solenoide, uma das maneiras da gente identificar ela é assim, ó, tá? Esse quadradinho e tem essa borboletinha aqui na ponta. Tá? Muitos colocam também com um tracinho aqui no meio atravessado, ó, que nem o símbolo de contactor. Tá? Nem símbolo de contactor, só que com essa coisinha aqui. Eu já tenho visto isso em vários locais aí. Então, pode ser essa ou pode ser aquela com tracinho, tanto faz. Tendo essa borboletinha aqui, tu já sabe que é uma válvula solenoide, uma válvula eletropneumática. Se essa borboletinha aqui tiver pintado, os 2 triângulos tiver pintado, é uma válvula eletrohidráulica. Se tiver assim,
não pintado por dentro, né? É uma válvula eletropneumática. Bom, exemplo de um circuito eletropneumático. Simples, eletropneumático simples. Figura abaixo apresenta um circuito eletropneumático simples, o qual realiza o acionamento do cilindro A e volta por ação de mola através de uma botoeira S0. Né? É a mesma coisa aquele que eu mostrei para vocês ali na comparação, né? Então é a mesma coisa. Ó. Eu apertei aqui, alimentei o Y1, que é a bobina dessa válvula aqui. A válvula vai mudar de situação, vai entrar ar aqui, vai jogar o cilindro para frente. Tirei o dedo do botão, tirou a alimentação da válvula. O que acontece? A válvula, a mola puxa para a situação inicial. E a mola do cilindro faz com que ele expulse o ar aqui da parte de trás, né, através da válvula de comando aqui, e tá tudo de boas de novo. Então, o controle do cilindro, 3x2, no circuito elétrico e tal. Ao liberar a botoeira, a energia do solar, tudo aqui que, pessoal, aqui está explicando basicamente o que eu disse para vocês. Ó, até aqui assim mais ou menos, vamos ver aqui. Ó. Exemplo de um circuito eletropneumático com cilindro de duplação. A figura a seguir mostra um circuito eletropneumático acionado, de acionamento de um cilindro de duplação. Um circuito eletropneumático de acionamento de um cilindro. Neste caso, né, que é esta aqui, ó. Neste caso eu tenho, olha aqui, ó, eu tenho numa mesma válvula duas bobinas. Tá? Numa bobina eu faço com que ele passe para essa situação. Na outra bobina eu faço com que ele volte. Tá? Então, ó, apertei S0, né? Apertei S0, o cilindro vai avançar. No momento que eu soltar S0, o cilindro para aonde ele está. Aliás, apertei, ele passa para essa situação aqui. Se ele passa para essa situação aqui, o que acontece? Ele avança. Quando eu tirar o dedo, ele continua avançando. Por quê? Porque ele vai estar nessa situação aqui, ele não volta por mola. Então, só dou um trisco aqui e ele vai avançando. Se eu quiser parar ele ou fazer ele voltar, parar e fazer voltar, né? No caso, se ele não chegou até o final, eu tenho que acionar S1. No momento que eu acionei S1, ele volta a essa situação inicial aqui e sai o ar da parte de trás e entra o ar pela parte da frente. E o cilindro volta a se recolher. Então, esse funcionamento aqui, ó, desse circuitinho aqui, está descrito aqui também, ó. Tá? Ó, nesse caso, o avanço e o recuo do cilindro são acionados por botões independentes, S0 e S1, pulsantes. Ao ser acionado, S0 energiza Y1. Esse solenoide atua sobre a válvula A1, de modo a realizar o avanço do cilindro A. O recuo do cilindro A ocorre ao ser pressionado a botoeira S1, a qual energiza o solenoide Y2, realizando a mudança de posição da válvula A1. É importante notar que, após acionada a válvula direcional A1, mantém sua posição, mesmo após ser desligada a energia de Y1, pois não há nenhum mecanismo de retorno automático, como por exemplo uma mola. É o que eu disse para vocês aqui, né? Então, ó, no momento que eu apertei o botão aqui e soltei, ele já passa para essa situação aqui e o cilindro continua avançando. Tá?
Outro detalhe importante a ser levado em consideração é que, ao serem pressionadas as duas botoeiras simultaneamente, os comandos sobrepõem-se e, portanto, a válvula não irá atuar. Tá? Por quê? Porque um puxa para um lado e outro puxa para o outro, ou seja, com a mesma força. Então a tendência dele é ficar no que ele estava. E o que ele estava era esse aqui. Tá? Sendo assim, para que um solenoide atue, é indispensável que o solenoide oposto esteja desligado. Então nós vamos ter que aí começar a botar outras coisas aqui para formar os nossos circuitos. Tá? Bom, agora faz parte dessa primeira, desse capítulo 1, eu botei no capítulo 1 isso, tá? Quais são os componentes elétricos empregados em circuitos pneumáticos? Tá? Esses componentes aí a gente não vai se deter muito, até porque já é 8h30, né? Ele não vai se deter muito, por quê? Porque tudo isso vocês já conhecem. Não tem nada aqui que eu vou apresentar que vocês não conheçam. Tá? Tudo vocês já conhecem. Botoeira. Botoeira tu conhece, né? Porque para tu fazer com que o motor acionasse lá quando você tiver aula com o Tiger, tu usava uma botoeira. Uma botoeira tipo essa aqui, ou uma botoeira tipo essa aqui, que era de emergência, para parar, né? Esse aqui é o botão de soco aqui, né? Então, mas a botoeira, ela pode ter contatos normalmente abertos ou normalmente fechados. Aqui está o símbolo deles. Tá? A botoeira pode ser pulsadora, ou seja, tu aperta ela pulsa, ou ela pode ser com trava. No caso do botão aquele de soco, né, que a gente bate quando tá, deu um problema lá, tem que desligar ele ligeiro. Então a gente bate naquele botão de soco para desligar tudo. Então normalmente aquele botão é travado. Então, tu bate e ele trava. Tá? Trava mecanicamente. Aí para tu tem que dar uma giradinha nele e ele solta. Mas isso aí também é coisa que não é novidade para vocês, né? É uma botoeira comum, né? Então aí não tem nada de novo. Vamos ver aqui, estou no trabalho. Tá todo mundo trabalhando hoje, que bom. Tá? O próximo, chave fim de curso. Não sei se vocês chegaram a ver chave fim de curso. A chave fim de curso, basicamente, é a mesma situação da botoeira. Tá? Só que ela não tem travamento mecânico. Tá? Então, uma chave fim de curso serve só para quando chega no final de curso ele acionar. Por exemplo, um portão pode ser um portão de garagem, pode ser acionado por uma chave de fim de curso. Normalmente não é, mas poderia botar uma chave fim de curso, né, para fazer isso. Né? Aí tem essa chave fim de curso aqui, ó, que só tem o botãozinho quando chega aqui, bate o cilindro aqui, ela aciona, é como se fosse uma botoeira. Só que em vez de a botoeira a gente usa o dedo. A chave fim de curso, quem vai acionar é o elemento mecânico, é o cilindro, ou seja lá o que for, né? Então, ó, a chave fim de curso, assim como as botoeiras, são comutadores elétricos de entrada de sinais, só que acionados mecanicamente. A única diferença é que ela é acionada mecanicamente e não através da força da mão, né? As chaves fim de curso são geralmente posicionadas no decorrer do percurso de cabeçotes móveis de máquinas e equipamentos industriais, bem como das hastes de cilindros hidráulicos ou pneumáticos. O acionamento da chave fim de curso pode ser efetuado por meio de um rolete mecânico, que no caso aqui, ó, ele chega aqui, passa, né, para indicar que ele chegou, indicar que ele chegou no meio do curso, por exemplo.
Ele chegou no meio do curso, bateu ali, pá, ó, chegou no meio do curso. Tá? Isso aí, às vezes, a gente usa para verificar a velocidade, né? Para controlar a velocidade. Então, de acordo com o tempo que eu boto 3 chaves fim de curso, por exemplo, uma em cada extremo e uma no meio. Então, no momento que ele sai daqui, eu começo a contar o tempo. Quando ele bateu aqui, eu vejo que tempo ele levou até chegar ali. O tempo que ele levou e o deslocamento da haste do cilindro, né, vai me dar o quê? Vai me dar velocidade. Então, até ali ele foi com uma velocidade. Agora ele tem que aumentar a velocidade. Então, ele chegou no meio, bate, aumenta a velocidade. Ou diminui a velocidade, né? Tanto faz. Tá? Então, isso pode ser feito com uma chave fim de curso. Existem outros elementos para se fazer isso, mas um deles é a chave fim de curso. Por meio de um rolete mecânico ou de um rolete escamoteável. O escamoteável é esse aqui, ó. Tá? Então, ele bate aqui, ele vai escamotear, o rolete vai escamotear, né? E ele vai acionar. O gatilho. O gatilho é essa aqui, ó. Essa aqui é o gatilho. Chave fim de curso acionadas por gatilho somente invertem seus contatos. Quando o rolete for atuado em um dos sentidos, a esquerda, da esquerda para a direita, por exemplo. Então, as chaves de curso acionadas são um gatilho, né? Basicamente, somente inverte seus contatos quando o rolete for atuado. Então, se bater nele, ele inverte os contatos. O que estava fechado abre, o que estava aberto fecha. Ele tiver um conjunto de contatos, né? Ele pode ter mais de um contato, pode ter 2, 3 jogos de contato. 2, 3, 4, tá? O rolete faz a mesma coisa. No sentido contrário da articulação, mecânica faz com que a haste dobre sem acionar os contatos comutadores da chave fim de curso. Então, ó, direita para esquerda, por exemplo, no sentido contrário. Então, se ele está indo para lá, por exemplo, passou aqui, bateu, ele acionou. Na volta, ele não aciona. Por quê? Porque já bateu lá e o rolete vai só quando passar a ponta do cilindro aqui, que daí ele volta para cá. Então, essa é a vantagem do escamoteável, né? Essa é a grande vantagem do escamoteável. Sensores de proximidade. Sensores de proximidade, assim como as chaves fim de curso, são elementos emissores de sinais elétricos, os quais são posicionados no decorrer do percurso de cabeçotes móveis de máquinas e equipamentos industriais, bem como as hastes, cilindros hidráulicos e ou pneumáticos. O acionamento dos sensores, entretanto, não depende do contato físico com as partes móveis. Então, aqui, ó, vinha uma parte móvel e encostava na chave de curso. Então, havia um contato. Neste caso aqui, dos sensores de proximidade, não há contato. Tu chegou a uma determinada distância, pá, ele aciona e não há contato. Isto pode ter muitas vantagens. Tá? Pode ter muitas vantagens. O acionamento dos sensores, entretanto, não depende do contato físico com as partes móveis dos equipamentos. Basta apenas estas partes aproximarem-se do sensor, a uma distância que varia de acordo com o tipo de sensor utilizado. Os mais empregados na automação de máquinas e equipamentos industriais são os sensores capacitivos, indutivos, indutivos, ópticos, magnéticos e ultrassônicos. Então, esses são os mais utilizados como sensores de proximidade. Tá? Além dos sensores de pressão, volume e temperatura, muito utilizados na indústria de processos. Esses sensores possuem 2 cabos de alimentação elétrica, sendo um positivo e outro negativo, e um cabo para o sinal de saída. Normalmente, tu tem tu tem na saída
O sensor 3 fios. Então, um positivo, um negativo e um é a saída de sinal. Normalmente, existem casos em que tu tem só tu tem os 3 fios, às vezes tu tem 2 fios, às vezes tu tem 4, às vezes tu tem 5, depende do tipo de sensor. Tá? Os sensores mais básicos são esses com 2, com 3, aliás. Tá? Eles são sensores mais básicos. Agora, há sensores que são mais sofisticados. Então, além dele ter dentro dele fazer a função de sensoriamento, ele pode fazer outras funções junto do sensor. Ou seja, ele tem o sensor e ali dentro junto já tem uma plaquinha eletrônica que vai organizar o sinal do sensor. E aí ele pode te entregar em várias vias, né? Cada via entregando alguma coisa. Então ele pega o sinal do sensor, decompõe como tu precisa, né? E entrega em várias vias. Tá? Mas, neste caso aqui, nós estamos trabalhando com sensores de proximidade, né? Normalmente fechado, normalmente aberto. Então, vocês vejam que a diferença vai estar aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, ó. Não foi suficiente. Não foi suficiente. Para ver aqui, ó, que o sensor de proximidade ele tem aqui, ó, um traço pontilhado para o contato, né? Tanto normal fechado quanto normal aberto, um traço pontilhado e um losango, né? Fazendo com que nas pontas, né, tem esses dois tracinhos aqui no losango. Tá? Então, quando tu vê esse símbolo aí, é um sensor de proximidade. Tá? Aqui nós vamos ver, ó, outros sensores. Quando eu marcar mais o não aparece. Tá. Então aqui, ó, sensores de proximidade indutivos. Tá. Sensores de proximidade indutivos são capazes de detectar apenas materiais metálicos a uma distância que oscila de 0 a 2 milímetros, dependendo também do tamanho do material. Tá? Esse é o sensor indutivo. Tá? Aqui nós temos, normalmente ele aparece assim redondinho com o cabinho aqui saindo dele. Tá? Mas tem outro sensor indutivo que ele é esse quadradinho aqui. Então, normalmente ele é assim, redondo. Tá? O símbolo dele, ó, vocês podem ver, ó, o indutivo, olha aqui, ó, tem aqui uma bobininha aqui, que refere-se à indução. Então, positivo, negativo, e aqui a saída dele, né? O que ele vai entregar. E aí vocês veem esse quadradinho aqui que determina que aqui é o sinal. Então, se vocês pegam um sensor com 3, vocês têm que descobrir onde é o positivo, onde é o negativo e onde é o sinal.
Tá? Então isso é muito importante de você saber. Senão tu coloca o positivo aqui e acha que aqui essa tu queima o sensor. Tá? Então isso tem que ter muita certeza de o que é o que ali. Porque senão pode dar porcaria. Tá? E grande. Sensores de proximidade capacitivos. Tem essa forma aqui. Sensores capacitivos registram a presença de qualquer tipo de material. Tá? Por exemplo, tu quer saber se uma garrafa como essa aqui, ó, tá cheia ou não, pode botar um sensor capacitivo aqui assim, ó. Tá? Então, a partir daqui, ela tá cheia. Então, se ela entrar como essa aqui que tá aqui, ó, ele vai dizer, ó, não tá cheia. Então, tira essa do processo, né? Não deixa passar. Se eu botar o sensor aqui, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai detectar a água. Tá? Isso aí é com sensores, quando a gente trabalha com sensores, é uma prática boa de se fazer. Tá? Porque o sensor capacitivo detecta líquidos. Tá? E o sensor indutivo não. Tá? O sensor indutivo, você já tem que ter na cabeça que é só metal. Ele detecta metal, basicamente metal. O capacitivo não, ele detecta de tudo. Tá? Alguns deles têm aqui um botãozinho aqui, um tripotezinho, tá? Para tu poder aumentar a sensibilidade dele. Outros não, outros são assim. Então ele pode estar em corpo metálico ou ele pode estar em corpo plástico. Tanto faz. Tá? Sensores de proximidade óptico. Tá? O sensor de proximidade óptico, né, detectam a aproximação de qualquer objeto, desde que não seja transparente. A distância da detecção varia de 0 a 100 milímetros, tá? Dependendo da luminosidade do ambiente. Normalmente, os sensores ópticos são construídos em dois corpos distintos, sendo um emissor de luz e o outro detector de luz. Também pode ser infravermelho, pessoal. Tá? Eu posso ter um emissor de infravermelho e um receptor de infravermelho. Tá? Normalmente, os receptores ópticos, tá? Os melhores utilizam a luz infravermelha. Tá? Por quê? Porque tu tem um ambiente iluminado, então tu vai ter luz. Então pode ser confundido, né, um sombreamento ou alguma coisa assim, pode ser confundido por causa da iluminação do ambiente. E o infravermelho não. O infravermelho, tu não tem infravermelho com uma intensidade suficiente que dê para acionar o sensor. Então o infravermelho ele normalmente é mais utilizado. Às vezes ele está assim, ó, um de um lado e outro do outro. Às vezes eles estão assim, ó, no mesmo lado, né? Um emite, outro recebe, tá? E aqui pode ter uma superfície que passe uma superfície polida, bem polida, reflexiva, ele recebe. Ou então, né? Ele tem um elemento de como esse aqui, né, que tem um emissor e um receptor junto também, que ele emite, bate num material espelhado que está na frente dele e depois retorna. Se tiver alguma coisa no meio, ele não vai retornar. Tá? Ó, botando isso aqui para cá para ver, ó. Esse aqui é um deles, ó. O que acontece, ó. É o emissor e o receptor juntos, ó. Tá? Esse pequenininho aqui que eu tô tentando mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Então, tá os dois aqui. E aí tem
uma outra superfície aqui na frente, que é uma espécie de um espelho, né? Então, ele emite, bate nesse espelho e volta, tá? Claro, não é um espelho assim, espelho de vidro, né? Ele é uma superfície de plástico, né? Espelhada assim de plástico, que é para não ter perigo. Tá? Eu usei uma vez assim, industrial da Siemens. Comprei da Siemens, né? E aí esse espelho era uma bolotinha assim, né? E com uma fita dupla face. Tu tirava ali, colocava no lugar que tu queria. Né? Então, esses elementos são elementos que podem ser utilizados como contadores, né? Sensores, né? Acho que foi na turma de vocês, não me lembro quem. Alguém me perguntou uma vez da IGP se a gente podia botar numa esteira um contador. Dá para botar um contador na esteira, não tem problema nenhum. Tá? Tu bota o contador na esteira e quem vai contando é esse sistema. Bota lá na saída da esteira um espelho de um lado e o coisa do outro. Então, no que passou um saco, no que passou ele vai contando ali. Quantos? Até o número que tu determinar lá. Você vai contando. Tá? Só com isso. É uma alternativa, é um bom sensor. Tá? Esse é o símbolo que se utiliza. É um dos símbolos que se utiliza. Aqui, sensores de proximidade magnético. Tá? O sensor de proximidade magnético detectam apenas a presença de materiais magnéticos, como no caso de ímãs permanentes. São utilizados com maior frequência em máquinas e equipamentos pneumáticos e são montados diretamente sobre as camisas dos cilindros, dotados de êmbolos magnéticos, toda vez que o êmbolo magnético de um cilindro se movimenta ao passar pela região da camisa onde externamente está posicionado um sensor magnético, este é sensibilizado e emite um sinal. Tá? Essa é uma situação. Dá para usar também, e esse aí é usado nesses portões de garagem, é esse tipo de sensor aqui. Tá? Então tu tem na cremalheira, né? A cremalheira que é botada no portão, tu tem dois ímãs, um na ponta, né? Um numa ponta do portão, o outro noutra. E tu tem 10 sensores, né? Tipo esse aqui assim. Aí o que acontece? Quando o ímã chega nesse sensor de cá, o ímã chegou aqui, ó, o portão tá aberto, para, o motor para, né? Aí tu dá o comando, ele sai daqui e espera esse outro vir, para pegar nesse outro sensor aqui, ó, pum, bateu aqui, nesse outro, ó, o sensor já chegou, já fechou o portão, para, aí ele para. Tá? Então essa é uma situação. Tá? Então, sensores binários sensíveis a outras variáveis. Os sensores, os pressostatos, também são conhecidos como chaves de pressão. São chaves elétricas acionadas por um piloto hidráulico ou pneumático. Os pressostatos são montados em linhas de pressão hidráulica ou pneumática e registram tanto o acréscimo como a queda de pressão nas linhas, invertendo seus contatos toda vez que a pressão de óleo ou de ar comprimido ultrapassar o valor ajustado na mola de pressão. Então, olha aqui, ó. Olha o pressostato aqui, ó. Tem aqui a chave, né? E tem um pezinho aqui que indica que é um pressostato. Tá? Então, o pressostato ele é um sensor binário, por quê? Porque ou ele está desligado ou ele está ligado. Ele só tem duas posições. Ele não tem uma terceira posição. Então, quando só tem duas posições, é binário. Bi de 2. Então, ele só tem essas duas posições. É binário. Não tem problema nenhum.
Outros sensores, com o mesmo princípio de operação, existem sensores binários para temperatura, são os termostato, tudo que é tato, que é dado, termostato, pressostato, tudo isso é sensor binário, tá? Por quê? Porque só tem uma chave só que liga e desliga, só isso, tá? Então aí não precisa aplicar tensão nesses sensores. Por quê? Porque ele vai ser uma chave. Quando chegar um determinado momento, a chave vai fechar e num outro momento a chave vai abrir. Então, o sinal vai ser a partir só de 2 fios, como nós vemos aqui, ó, 2 fios. Tá? Sensores de temperatura, termostato, sensores de nível, né? E são dessa forma. Tá? Tem termostato, para nível são as chaves de nível e para vazão são as chaves de vazão. Tá? Aí então nós vamos ter os relés auxiliares. Isso aí é muito conhecido de vocês. São as contactores, os relés auxiliares ou também contatores auxiliares. Podem ser em forma de um relézinho pequeno, né? Ou pode ser em forma de uma contatora, tipo essas aqui que vocês estão vendo, né? Essa aqui é uma contatora auxiliar, aliás, essa aqui é uma contatora de força, né? Vocês veem os 3 lugares aqui para as 3 fases, que é colocado aqui em cima, né? Os contatos auxiliares dela, ou seja, quando ela puxa esse contato aqui também e ele aciona. Aqui também, ó, é um contator de força que tem contatos auxiliares. Tá? Então, mas tu pode ter um elemento que só tenha contato auxiliar. Tá? Nada diferente do que vocês já viram. Pessoal, nós vamos ficar hoje aqui e vamos terminar, falta mais 3 transparências, a gente termina amanhã, tá? Essas 3 transparências aí, para a gente terminar o capítulo. Então eu vou anotar aqui, ó, aula 1, capítulo 1 até o 24. Tá? Então nós paramos aqui no 24 dos relés auxiliares. Aí depois aqui tem um pouco mais dos relés auxiliares, né? Falando um pouquinho mais. Aí depois aqui os relés auxiliares com contatos comutadores, né? Depois relé temporizador, tá? Que são os temporizadores que vocês já viram. E depois, então, os contatores de potência, tá? É só as 3 coisinhas que faltam aí para nós terminar esse capítulo. Tá bem, pessoal? Então amanhã provavelmente vocês já comendo, nós já vamos começar no capítulo 2 e eu já devo mandar o que eu tenho pronto do capítulo 2, eu já devo mandar para vocês. Tá bem, pessoal? Muito obrigado por ter ficado comigo hoje, por ter vindo hoje e até amanhã. Amanhã a gente se vê de novo. Beleza, pessoal? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite.